E esse ano a gente tem falado sobre tempo de restauração. Então, todas as pregações, se você voltar lá no nosso canal do YouTube, se você acompanha o que a gente tem comunicado aqui, pregado, a mensagem que a gente tem trazido, esse ano é porque a gente crê que Deus está restaurando algumas pessoas, ou está restaurando algumas áreas na vida de algumas pessoas. Eu não sei o que Deus de fato está fazendo com cada um, sei o que Ele está oferecendo à minha vida como um projeto de restauração, e espero que você esteja sensível ao Espírito Santo para perceber o que Ele está restaurando na sua vida. E quando a gente fala de restauração, irmãos, o que eu quero conversar com você hoje é essa dificuldade que a gente tem às vezes, de entender que para Deus restaurar alguma coisa, a gente vai precisar passar pela dor do desmoronamento. Então Deus restaura aquilo que se tornou ruína, de alguma forma. E a nossa dificuldade muitas vezes é lidar com as ruínas, é aceitar, admitir que algumas coisas na nossa vida simplesmente vão ruir. Machuca, é doloroso, é sofrível, mas algumas vezes a gente enfrenta situações de ruínas. E a Bíblia é um livro pedagógico, meu irmão. Além de ser um livro sagrado, aliás, a Bíblia é um livro sagrado justamente porque ela é um livro pedagógico. A Bíblia não é um livro sagrado no sentido da gente manipular a Bíblia para extrair o poder da divindade para fazer o que a gente acha que Deus tem que fazer. A Bíblia é sagrada porque o mover divino de Deus é para transformar a nossa consciência, a nossa identidade. Então é mais do que usar a Bíblia para Deus fazer alguma coisa em nosso favor. É você encontrar na Bíblia recursos e elementos pedagógicos que vão te ensinar a ser um ser humano mais parecido com Jesus. A Bíblia traz recursos para você fazer um upgrade na sua natureza. Do mesmo jeito que você de vez em quando tem que atualizar o sistema operacional do seu celular, a Bíblia é esse livro em que constantemente Deus nos coloca diante da oportunidade de fazer uma atualização da nossa natureza. Isso dá trabalho, mas isso também nos ajuda a perceber como as histórias na Bíblia servem como um espelho. Você e eu podemos olhar para as histórias bíblicas e pedagogicamente perceber que essa história fala da nossa história. E o povo de Israel tem uma história a ser contada. Eu quero te convidar a prestar muita atenção nesse fato histórico do povo de Israel. Então eu vou convidar você a ler alguns trechos bíblicos. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. O primeiro trecho que eu quero te convidar a ler está no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 1. Primeiro Reis 3, 1. Salomão aliou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Esse é o ano, mais ou menos, o ano 900 antes de Cristo. Então, pensa só, você volta 2000 anos, quando Jesus nasceu, 2000 anos atrás do nosso dia de hoje, e volta mais 900 anos antes de Jesus nascer.
Salomão, ele está fazendo uma revolução política, geográfica em Israel. Parte dessa revolução é a construção de um palácio suntuoso, construção do templo que Davi queria ter construído, e Deus falou: não vai ser você que vai construir o templo, vai ser um descendente seu, e é Salomão que constrói. Então é um cumprimento da promessa de Deus. E além disso, além da construção do palácio, do templo, Salomão constrói muralha em volta de Jerusalém, porque a muralha representava um poder, uma imposição bélica, de guerra. Então, uma cidade com muralhas em volta era uma cidade bem guardada, bem sitiada. Então, dificilmente você ia conseguir guerrear contra uma cidade com uma muralha. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, a gente quer vivenciar da parte de Deus uma segurança semelhante à muralha que cercava Israel. A gente quer viver a vida com essa tranquilidade de ter a percepção de que nós estamos cercados, que o coração está cercado de uma muralha intransponível, o que significa que a gente não vai poder enfrentar problema na vida. É mais ou menos isso. O povo tinha construído uma muralha, símbolo de segurança. Israel está no auge da nação, no auge financeiro, de poder, de conquistas, tem prosperidade, está vivendo o melhor de Deus, está no auge da vontade de Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim. Você passa por situações, por configurações da vida, em que tudo está ok, está funcionando. Deus está me abençoando, está me guardando. Essa é a sensação aqui. Ano 900 a.C. 400 anos mais ou menos se passam. Estamos no ano 500 a.C. E aí Jeremias conta algo para nós aqui. No capítulo 39, Jeremias 39, versículo 1 e 2. Diz assim: Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. 400 anos depois do auge da muralha construída, do símbolo de segurança, de poder, da bênção de Deus, Nabucodonosor, rei da Babilônia, por 2 anos, investe contra Israel. E depois de 2 anos, aquela muralha intransponível, gigantesca, que simbolizava a segurança do favor de Deus, essa muralha agora está transpassada, furada. O rei da Babilônia conseguiu abrir uma brecha, destruir aquilo que representava a segurança de vida. É o início do cerco da Babilônia, porque é o início da decadência espiritual desse povo. 2 anos a Babilônia investe e acha uma forma de abrir uma brecha, um buraco aqui, é o que o texto está dizendo. Um buraco nessa muralha. Porque o que acontece aqui? O povo de Israel, com o passar dos anos, não entendeu o que significava ser um povo de Deus. Presta atenção nessa pedagogia da Bíblia, meu irmão.
Porque muitas vezes a gente se confunde em relação ao significado de estar aqui numa igreja, de ser convertido, de buscar a Deus. Qual que é o propósito disso? Você vem na igreja só para Deus resolver seus problemas? Não é para isso que funciona tudo que Deus fez? A cruz é só para você ter uma forma de não sofrer na vida? É só para você vir e falar para Deus onde que está apertando o seu calo para Deus resolver? É só isso que representa a vida? O povo de Israel começou a achar que era isso. E eles começaram a achar que o fato de serem um povo de Deus, porque veja bem, não é que Deus escolheu um povo para ser o povo dele. Deus chamou um homem, Abraão. De um homem, Deus criou uma nação. Então o povo de Israel é uma nação criada, não é uma nação escolhida. Deus gerou, fecundou essa nação. Então era um povo que foi gerado, foi parido por Deus. Esse povo, com o passar do tempo, achou que o fato de ser um povo gerado por Deus era um sinônimo de favorecimento em relação aos outros povos. Se eles achavam que isso significava que Deus tinha que ser bondoso, misericordioso e abençoador deles, e os outros povos que se esforçassem para ver se conseguiam alguma coisa na vida. Então, com o passar do tempo, o povo de Israel perdeu a sua consciência missionária. Eles deixaram de entender que eles foram um povo criado por Deus, porque deles ia vir o Messias, que ia salvar não só os judeus, mas a raça humana inteira. E nós somos a prova disso, porque até onde eu sei não tem nenhum judeu aqui na nossa igreja, é ou não é? Então, se você não é judeu e você é salvo, é porque a obra de Jesus alcançou você. O cumprimento das promessas de Deus se realizou, se materializou. Povos de toda língua, raça e nação que não são judeus como você e eu, que somos brasileiros, fomos alcançados por Jesus. A missão de Israel era essa, era trazer na história, materializar na história, o filho que viria de uma mulher e que seria aquele responsável por salvar e resgatar a humanidade inteira, Jesus de Nazaré. O povo de Israel perdeu totalmente essa noção. E começaram a achar que ser o povo de Deus significava receber as bênçãos de Deus. Deixaram de ser uma referência para os povos e começaram a pensar em como eles poderiam cada vez mais obter mais favor e mais favor e mais favor de Deus. Aí tem um grande problema. Quando você pensa que a sua relação com Deus é uma relação para obter bênção, existe um ser capaz de te oferecer benefícios que vão confundir você achando que isso é bênção. Isso está na Bíblia. Quem é o ser, a criatura capaz de oferecer algo a você que pode parecer uma bênção, mas é só um recurso para te enganar? Satanás. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele oferece aquilo que ele está oferecendo a Jesus, em outras palavras, são bênçãos. Transforma a pedra em pão. Olha só, eu estou te abençoando, como se Satanás dissesse a Jesus, eu estou te abençoando com uma clareza do poder que você tem. Olha para tudo isso daqui, se prostra e me adora, que eu te dou tudo isso daqui que você está vendo, as nações, os palácios. O diabo tem poder de oferecer algo que se parece com uma bênção. Então, a bênção, a prosperidade, um favor financeiro, uma condição de vida melhor, não necessariamente significa que você está sendo abençoado por Deus. Porque o diabo pode muito bem ludibriar qualquer pessoa que perde a sua noção de propósito na vida e passa a se relacionar com Deus só nesse viés do eu entrego uma adoração e recebo de volta o que eu preciso.
O povo de Israel começou a achar que a relação com Deus não era uma relação para cumprir um propósito, mas para entregar algo a Deus que fizesse com que Ele me beneficiasse de volta. Só que vão passando os tempos, e Israel começa a se corromper. Você lembra de um rei que se chamava Acabe? Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era a rainha dos Baalitas, dos adoradores de Baal. E por um momento, e esse não foi o único momento na história de Israel, mas é um dos momentos em que Israel, o povo de Deus, começou a adorar Baal. Por quê? Porque eles acreditavam que Baal era um deus da fertilidade, era um deus da prosperidade, e os adoradores de Baal, que entregavam sacrifícios a Baal, de alguma maneira, prosperavam, recebiam favores. E o povo de Deus começou a perceber que valia a pena testar outros deuses. 400 anos vão se passando, e o povo de Deus vai se corrompendo, porque é um povo que perdeu a consciência do propósito e da missão a ser cumprida, e passou a ser um povo que só queria exigir bênçãos de Deus. E quando você, presta atenção, meu irmão, quando você é alguém que espera de Deus apenas o benefício, qualquer Deus serve. Você entende isso ou não? Se tudo que você espera é receber uma bênção, você não precisa de Jesus de Nazaré. Um Satanás pode te atender. Seu problema é uma bênção? Então está tudo certo. Tudo te darei se prostrado me adorares. Está fácil. Baal parecia uma alternativa melhor, porque o Deus de Israel era um Deus invisível, e todos os outros deuses, inclusive Baal, sempre tinham alguma representação de uma escultura, de uma imagem, algo concreto que eles conseguiam olhar e falar: isso aqui representa a divindade. O Deus de Abraão é um Deus meio esquisito, que ele está sempre escondido, ninguém nunca viu ele, só Moisés que viu, e mesmo assim viu um clarão, ele se prostrou, ele não conseguiu nem explicar o que ele estava vendo. É um Deus muito misterioso. Eu quero um Deus mais prático, porque eu só aciono ele e recebo a bênção de volta. Essa mentalidade, por séculos, fez com que o povo de Israel se corrompesse. Fez com que o povo de Israel colocasse um monte de outros deuses no seu arraial. O resultado disso é o que Jeremias narrou aqui. Nabucodonosor, por 2 anos, ataca Israel. E aquela muralha que representava a segurança de um povo de Deus, agora tem uma brecha aberta e começa a ser transpassada e começa a ser destruída, porque o povo da promessa, que devia cumprir um propósito, se tornou um povo idólatra que só pensava de Deus as bênçãos que podia obter dele. E porque só pensava nas bênçãos que podia obter, achou que outros deuses eram mais práticos do que o Deus de Israel. A muralha começa a se destruir. E não se assuste, meu irmão, porque pode ser que você não adore outros deuses. Certamente na sua casa não tem um santinho, uma imagem de São alguma coisa, uma Nossa Senhora. Mas não quer dizer que você não tem uma mentalidade idólatra, inclusive em relação a Jesus. Alguém que tem uma mentalidade idólatra em relação a Jesus é alguém que não vai conseguir entender na profundidade do que Deus entrega essa relação transformadora de Jesus em relação a você e quem você é. E você pode não adorar outros deuses, mas às vezes você é convertido, mas aposta que tudo vai se resolver na sua vida quando você tiver dinheiro. O dinheiro passa a ocupar um lugar de um santo, de um ídolo. Você não tem uma imagem
de barro na sua casa, mas você acha que o que vai resolver a sua crise é a sua conta financeira. É um salário que você acha que merece ganhar lá na frente. E a Bíblia é muito clara em falar que quando a gente coloca o dinheiro num lugar que devia ser ocupado pela soberania de Deus, o dinheiro ele se materializa no nosso coração e ele é chamado de mamon. Mamon não é uma divindade, mamon é a forma como eu lido com o dinheiro. O dinheiro passa a ser uma divindade para mim e o nome disso é mamon. Muita gente perde a noção do seu propósito porque está achando que o que vai salvar você das crises é o dinheiro, a notoriedade que o dinheiro traz, o status, a relação que você pode construir a partir de um benefício financeiro. Mas o que, na verdade, no fundo, a gente vai perdendo a noção de um propósito na vida. E as coisas começam a ruir. Mas tem outro problema. Às vezes algumas pessoas vão ferir você. Não é você que está perdendo a noção do propósito, mas as pessoas ao seu redor são maldosas. Pensa só, no povo de Israel aqui nessa época, nem todo mundo era infiel. Lembra que quando Elias derrota lá os profetas de Baal, ele começa a entrar numa espécie de depressão. Ele vai para a caverna, porque ele estava achando que só ele prestava do povo. Estava todo mundo corrompido a Baal e só ele estava prestando. Deus aparece para ele e fala: Elias, levante e sai daí, porque igual você tem mais um monte aí. Tem mais pessoas que não se corromperam. Então você imagina que esse povo começa a ver que a Babilônia está ganhando a guerra, está destruindo os muros, está invadindo a cidade, e eram pessoas fiéis. Eram pessoas que não começaram a se render a Baal nem a nenhum outro Deus, mas estavam colhendo, preste atenção irmãos, estavam colhendo as consequências do erro idólatra de outras pessoas. De vez em quando, meu irmão, na nossa vida, nas relações, o erro de uma terceira pessoa vai respingar em você, e as muralhas que você construiu começam a ruir. Isso também faz parte da vida. E sabe o que é mais triste, meu irmão? Se você prestar atenção, a muralha durou quase 400 anos, mas só foram necessários 2 anos para Nabucodonosor colocar a muralha para baixo. De vez em quando algumas coisas na sua vida vão parecer estáveis por muito tempo, mas é um estralar de dedo e parece que a desgraça acontece. Está tudo caminhando bem, 400 anos, mas são 2 anos que a coisa vai abaixo. Você está vivendo, você está experimentando o favor de Deus, mas por alguma razão, por uma escolha errada de outra pessoa, por pessoas que são infiéis, apesar de com a boca dizerem que são convertidas e que amam a Deus, são pessoas que escolhem tudo o que não deveriam escolher, que fazem do seu coração o seu próprio Deus, querendo agradar suas próprias carências. Essas pessoas tomam as piores decisões e você é afetado. Os muros começam a desmoronar. E agora? E é tudo rápido. A muralha durou muito, mas a destruição foi no estralar de dedos. De vez em quando na sua vida, o que você não estava esperando acontece no estralar de dedo. E aqui o Espírito Santo começa uma obra na sua vida e na minha vida que é muito urgente. Tudo é ruína, está tudo desmoronado. Mas olha só o que está em Neemias capítulo 4. Neemias 4, versículo 6. Agora, depois
70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus manda uma mensagem ao povo. E Deus usa Zorobabel, Esdras e Neemias para tratar as ruínas de um povo. Neemias volta com Esdras e Zorobabel, voltam para Jerusalém. A Babilônia é dominada, agora é o rei Ciro da Pérsia que dá as ordens, e ele permite que Neemias e alguns israelitas voltem para reconstruir a cidade. Eles voltam. Em Neemias 4, versículos 6 ao 10, a gente tem um recorte do que estava acontecendo durante a reconstrução da cidade e do templo. Neemias 4:6, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Agora, a muralha, a cidade, o templo, começa a ser reconstruída. Porque a gente falou isso semana passada. Você como filho, filha de Deus, você pode passar por tribulações. Você não vai morar na tribulação. As ruínas, a decepção, o sofrimento é uma etapa da sua história, ela não determina a sua identidade. Você não é a dor que você enfrenta. Você não é a desgraça que te acometeu. Você não é representado pelo sofrimento que você está carregando. Você está passando por algo que faz parte do processo misericordioso e pedagógico de Deus na sua vida. O que era ruína começa a ser reconstruído aqui. E olha como é o processo de Deus na sua vida, meu irmão, a partir do que a palavra está nos mostrando. Versículo 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Enquanto o povo estava animado, a muralha foi sendo reconstruída até a metade. Então, quando a gente enfrenta situações de desmoronamento daquilo que era uma segurança na nossa vida, daquilo que representava o favor de Deus na nossa vida, quando tudo desaba, uma primeira lição que a gente tem que aprender é essa aqui, meu irmão. Que a gente corre sempre o risco de começar e não terminar. Não seja alguém que começa e não termina as coisas. Porque quem começa e não termina é alguém que começou pelo ânimo e não pela consciência do propósito. Você pode ser honesto e pode admitir que na sua vida, alguma vez ou algumas vezes, você começou uma coisa por empolgação. E essa mesma coisa que você começou por empolgação, você não terminou. Porque você não começou a partir de um propósito, você começou a partir de uma necessidade
de suprir uma carência. Fazer algo na empolgação para suprir aquela carência do momento. A gente tem que aprender a fazer as coisas, não pela empolgação, não porque está animado, mas fazer as coisas por consciência do propósito, por receber de Deus uma orientação para a vida. Porque quando você tem consciência de um propósito que Deus te dá, você sabe muito bem que nesse percurso, algumas coisas vão dar muito certo e outras coisas vão dar muito errado. E se você começa as coisas por empolgação, no primeiro momento que as coisas dão errado, você desiste. Desiste. Mas quando você vive por um propósito, quando você vive a partir de uma relação com Deus que começa com o joelho dobrado e o coração aberto para dizer: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser e me mostra para que foi que eu nasci. Uma oração assim orienta pensamentos, sentimentos, e você atravessa a vida independentemente das coisas estarem dando certo ou não. Não é o certo que vai te dar combustível para fazer as coisas, é a convicção do que Deus te chamou para fazer, meu irmão. O povo começou e levantou até a metade. E Deus nessa manhã está querendo ensinar você e eu a fazer uma revisão na vida das coisas que estão pela metade. O que você deixou pela metade porque você começou por mera empolgação? O que você deixou pela metade porque você não quis enfrentar o momento de sofrimento e o momento em que as coisas estão sendo contrárias? O que você precisa para relembrar o que Deus te chamou para fazer na sua vida? Para você olhar para o seu propósito e seguir em direção ao seu propósito. Nessa manhã, num tempo de restauração, a gente precisa revisitar as coisas que a gente fez por qualquer motivo que não representa a vontade de Deus, por empolgação, porque estava animado naquele dia, hoje já não está mais. Quais são? E olha o versículo 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali, meu irmão. Nesse processo em que Deus vai reconstruir algumas coisas na sua vida, o diabo não vai querer que você aprenda a lição que Jesus quer te ensinar. Então, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre tentar confundir você. O diabo, meu irmão, ele não é burro. Ele não vai fazer as coisas na sua vida de um jeito que você olhe claramente: uau, o diabo está tentando me derrubar. Ele não é idiota. Essa guerra espiritual de uma coisa assim, o Satanás atacando e tudo mais, não existe desse jeito. O diabo é astuto, a Bíblia diz. E essa esperteza do diabo, ela acontece na nossa vida nesse lugar, no lugar da confusão. O diabo vai tentar te confundir. Ele vai querer que você esteja confuso diante da vida, mas tem uma grande diferença entre estar desorientado e estar confuso. De vez em quando na vida você pode ficar desorientado, mas nunca confuso. Você só fica confuso se você não tem noção do seu propósito. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe para onde Jesus está te chamando, que tipo de gente Jesus está te convidando a ser, você vai ficar alguém confuso. E para confusão é difícil arrumar a solução. Porque o confuso não sabe para onde vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você tem que ter consciência de quem Deus te chamou para ser. Que propósito Deus colocou na sua mão. Porque você não vai estar confuso, mesmo que de vez em quando as muralhas da sua vida comecem a entrar em ruína e você fique desorientado.
Você pode se desorientar de vez em quando, mas nunca ficar confuso em relação ao que Deus te chamou para fazer. Isso é igual você olhar um caminho num GPS. No ano passado, a Dani e as crianças, a gente viajou para os Estados Unidos. E aí um dia, numa sexta-feira, a gente queria comer uma pizza. Aí eu desci lá, perguntei para o gerente do hotel onde tinha uma pizzaria ali. Ele falou umas 4 quadras para frente. E lá na Flórida, a cidade é muito bem planejada. Então não é igual aqui que daqui para Itaquá, você pode ir pelo Camel, você pode ir por baixo, você pode ir por um monte de lugar, as quebradas e tudo. Lá não, lá é igual o piso da igreja aqui, é tudo paralelo, tudo certinho. Então eu peguei o carro e fui 4 quadras assim mais ou menos para frente, fui na pizzaria. A pizzaria era uma espécie desses, igual o Elbor em Mogi, que é um shoppingzinho aberto com vários, você estaciona ali e várias coisas. Fui lá, pedi a pizza, esperei e voltei. Então eu fui, vários cruzamentos. Na hora de voltar, a polícia fechou a via que eu tinha que pegar para voltar para o hotel. Era uma linha reta. E aí ele fechou, eu falei, tá bom, vou virar à direita, né? Eu tenho que ir para lá, está fechado. Eu vou virar à direita para eu tentar fazer um caminho alternativo. Só que quando eu virei à direita, não tinha rua para a esquerda mais. E aquele lugar ia me levar como se fosse para uma Ayrton Senna da vida. Eu ia pegar uma via expressa que ia me levar para outra cidade. Fiz a volta. Falei, vou passar para lá e tentar pegar por aqui. Mesma coisa, só dava para uma outra via expressa, eu não tinha o que fazer. A polícia simplesmente parou, nem tinha entendido o que era. Não dava para ninguém passar ali, um monte de carro de polícia. Então eu estava desorientado, mas eu não estava confuso, porque eu sabia que eu tinha que voltar para o quarto do hotel. Eu voltei para o lugar ali da pizzaria, abri o mapa e comecei a ver, porque lá tem muitos desses malls, esses shoppingzinhos, e vi onde tinha ali um shopping aberto, ou esses lugares onde você entra por um lado e sai por outro. Achei um, onde tinha um McDonald's e tudo mais. Então, eu fiz um gato como bom brasileiro, invadi um lugar com o carro, fiz a volta, saí, não consegui sair do outro lado. Eu demorei, isso levou quase 1 hora para eu conseguir me achar e chegar onde eu tinha que chegar. Eu estava desorientado, irmão, mas nunca confuso, porque eu sabia onde eu tinha que chegar. Por um momento eu posso não saber o caminho, eu posso não entender o que está me barrando, e o que Deus está querendo me ensinar com isso que está me barrando, mas eu sei onde eu vou chegar. Eu não me perco do lugar onde Deus quer me levar. Eu não me perco da consciência que Deus quer colocar em mim, de quem eu nasci para ser. Meu irmão, na sua vida você pode estar desorientado sobre qual é o caminho a seguir, mas nunca esteja confuso em relação ao destino da sua vida. Nunca esteja confuso em relação ao lugar onde você vai chegar em Deus. No versículo 10. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Mas você continua lendo a Bíblia, você vê que o povo reconstruiu a muralha. Mas nesse momento aqui do versículo 10, reconstruir a muralha parecia uma tarefa quase impossível. Sabe por quê? Sabe por que aqui no versículo 10 o povo estava dizendo a Neemias: é praticamente impossível a gente construir a muralha de novo. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do entulho. Olha o que o povo disse: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Entulho. Sabe por que muitas vezes a gente sente dificuldade de experimentar a vontade e a presença de Deus? Porque a gente deixa a nossa vida acumular muito entulho.
você deixa a sua alma e o seu coração acumularem lixo, escombro. E sabe o que é o entulho na sua vida, meu irmão? Sabe o que é o entulho? O que é o entulho? O que o entulho representa? Algo que um dia funcionou. Se você vai reformar a sua casa, contrata uma caçamba e enche a caçamba de entulho, a caçamba está cheia de uma parede que um dia funcionou para você. O entulho representa algo que um dia foi bom. E só porque um dia foi bom, você acha que você precisa continuar arrastando esse lixo no coração. E nessa manhã Jesus está convidando você e eu a fazer uma faxina na alma. Tem alguns entulhos que você está tratando como relíquia. Entulho não é relíquia, meu irmão. Entulho é algo que um dia funcionou e agora, simplesmente, não funciona mais. Relações que um dia funcionaram, hoje não funcionam mais. Metodologias que um dia funcionaram, hoje não funcionam mais. Lugares que um dia funcionaram e não funcionam mais. Já vi muito casal em crise que tem a brilhante ideia de voltar para o lugar, depois de trocentos anos de casado, está em crise, aí tem a brilhante ideia de voltar para o lugar da lua de mel, para ver se consegue restaurar as coisas. Sabe o que é isso? Entulho. Porque você acha que uma coisa que funcionou 30 anos atrás vai funcionar hoje de novo do mesmo jeito. Não, meu irmão. Deus é um Deus de novidade. E a obra de restauração na sua vida passa pela lição de você limpar os entulhos que você está carregando. Dá trabalho mexer com isso. Faz uma sujeira danada do lado de dentro. Mas a gente vai acumulando esse entulho espiritual, porque a gente vai vivendo a partir do que gosta e do que não gosta, e vai perdendo esse vislumbre da presença de Deus na nossa vida, de simplesmente se conectar a Deus com o coração, num gesto totalmente afetuoso e amoroso de um filho que quer entender do pai o propósito para o qual nasceu. Quando você se abre ao Espírito Santo assim, você passa a entender, receber uma identidade de filho, de um filho de Deus, e você começa a ver que você não precisa mais carregar os entulhos. Você pode se desapegar de uma coisa que um dia funcionou e que agora o Espírito Santo está te mostrando, por mais dolorido que seja, que não funciona. E esse entulho está ocupando o espaço do lugar onde Deus quer restaurar as coisas na sua vida. O que você está entulhando na sua alma, meu irmão, minha irmã? Hoje é o dia de fazer uma faxina. Hoje é o dia de fazer uma faxina na alma. E por isso você pode ficar agora à vontade para fechar os seus olhos.